dias estamos iniciando a chamada Semana Santa, a última semana da Quaresma. E então, ao final daquela semana, nós somos convidados a refletirmos acerca da Páscoa do nosso Salvador. Então, nos preparando, como é devido ao povo de Deus nesse tempo de 40 dias que antecedem a Páscoa, nós somos chamados à reflexão, à introspecção. Nessa manhã eu quero falar sobre um tema extremamente relevante na vida cristã, muito importante na vida do cristão, o pecado. Mais do que falar sobre o pecado, eu quero falar sobre o arrependimento, sobre a restauração que Deus faz na vida do pecador arrependido. Eu quero falar nessa manhã ao seu coração, ao meu coração, pela palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51, e eu quero falar sobre o arrependimento, o caminho para a restauração. O arrependimento, o caminho para a restauração. Diz-nos, pois, você pode acompanhar também a projeção desse texto, desse lindo salmo, dessa bela oração. Diz-nos assim a palavra do Senhor no Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifício, dos contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Homens gostam de olhar e as mulheres de serem olhadas. Porque uma mulher estava se banhando com janelas abertas, uma tragédia aconteceu. Este salmo que lemos, ele registra a agonia da alma de Davi após o seu terrível crime de adultério e assassinato. Davi viu, cobiçou,
adulterou e tentou esconder o seu pecado. E ele usou 4 planos que ele arquitetou para encobrir o seu pecado. Primeiro, ele resolveu dar férias para o marido de Batseba. Depois ele resolveu dar um banquete ao marido de Batseba. Depois ele resolveu encomendar a morte do marido de Batseba. E por último, ele resolveu casar-se com Batseba para esconder a gravidez, fruto do seu pecado. E tudo parecia perfeito. Tudo parecia perfeito. Mas ele não contava, meus irmãos e minhas irmãs, com uma coisa. Para ele, todas as provas foram apagadas. Mas o profeta não contava, o rei Davi não contava com uma coisa. É que Deus estava vendo. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, Deus vai dizer: porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Ficou muito mal aos olhos do Senhor o que Davi fez. E então o que Deus faz? Deus envia o profeta Natã a estar com o rei Davi. E o profeta conta-lhe uma parábola, uma inocente parábola. E essa parábola dá conta de um homem rico que toma posse de uma vinha de um homem pobre, a única vinha que ele tinha. E essa parábola arrebata o coração do rei, e ele fica irado e fica indignado. E então o rei Davi diz: esse homem deve morrer. Tamanha a sua indignação. E então o profeta volta-se para Davi e diz: tu és o homem, tu és o homem. E aí, meus irmãos, Davi é tomado por um sentimento horroroso de culpa. E um horror invade o seu peito e dilacera a sua alma. E então foi nesta situação, depois de ser confrontado com o seu pecado, com a sua vileza, depois da palavra de Deus vir queimando, ardendo por dentro, e ele entra numa crise profunda espiritualmente. E o que ele faz? Ele compõe essa oração. Ele compõe essa oração. E aqui, nessa condição que Davi reconhece o seu pecado, arrependeu-se, jogando o veneno fora e não o sorvendo, e espremeu toda a ferida diante do poderoso Deus. E nessa manhã de Quaresma, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero ver com você o arrependimento de Davi como o caminho para a restauração. Porque o caminho da restauração passa por, em primeiro lugar, por uma absoluta necessidade de arrependimento. Não há restauração sem arrependimento. Não há mover da graça de Deus sem um quebrantamento íntimo, sem um desmanchar na alma, no peito, diante de Deus. Enquanto Davi calou o seu pecado, a sua vida murchou, os seus ossos secaram, a alegria da salvação foi embora, porque a mão de Deus pesava sobre ele de dia e de noite. Não há libertação, não há cura, nem restauração, onde não há genuíno arrependimento. E o primeiro passo da restauração, meus irmãos, que eu vejo nesse texto, é o reconhecimento do pecado. Veja o versículo 3. Ele vai dizer: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Por um tempo, Davi escondeu o seu pecado, mas isso estava arruinando, carcomendo a sua vida por dentro. Ele então olhou para a sua vida de maneira muito séria, muito corajosa, e percebeu o mal que havia feito. Esta é uma necessidade. Reconhecer. Em segundo lugar, convicção de que o pecado é o primeiro passo
para a restauração, você ter convicção de que você pecou, você ter certeza de que de fato você pecou, é um passo importante para a sua restauração. Porque não há esperança de perdão e restauração enquanto você não reconhecer o seu pecado. Eu quero dizer para você nessa manhã, ô meu irmão, ô minha irmã, como é importante passarmos a nossa vida a limpo diante de Deus todos os dias, todos os dias. É preciso ter essa convicção do pecado que habita em nós. Enquanto nós não reconhecermos o pecado, não há restauração. E aí não adianta você olhar para os outros, o olhar é para você. Não julgue, não culpe a esposa, o filho, a filha, o patrão. Seja honesto, seja verdadeiro com você mesmo. Seja sério com você mesmo. Pare de ficar encontrando justificativas, de ficar encontrando argumentos para escamotear o pecado. Precisamos fazer como Davi. Eu conheço as minhas transgressões. E também como o filho pródigo. Pai, eu pequei contra ti e diante do céu. Ô meu irmão, quero dizer para você que o mundo, a cultura, fará qualquer coisa para impedir que você encare a si mesmo. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não querem mais olhar para dentro de si próprias. As pessoas vão às compras, vão aos mercados, elas vão a shoppings, elas vão a cinemas, elas tiram férias, elas gastam dinheiro em coisas superficiais, banais, fogem desse confronto, desse encontro. A cultura humana, ela é ágil em fugir deste encontro pessoal, íntimo, de ser confrontado contra o seu mal. As pessoas vão dizer, não é justo você ficar se martirizando, se machucando, se ferindo por conta dos seus próprios erros. A cultura torna isso somenos, mas eu e você sabemos da importância que é essa prática pessoal e diária de reconhecimento de quem somos diante do Deus que é santo. O segundo passo para a restauração é o reconhecimento da carga de vileza do que nós temos feito, de percebermos o quanto é vil aquilo que nós praticamos. Veja os versículos 1 e 2. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aqui Davi usa 3 palavrinhas para explicar, para esmiuçar do que é que ele está falando, do que ele cometeu. A primeira palavra que ele usa é transgressão, e transgressão é rebelião, é revolta da vontade contra a autoridade. Isto é transgressão, é uma atitude da volição, que se revolta contra a autoridade. Davi admite que foi rebelde, admite que sua própria vontade prevaleceu diante da vontade divina. Ele foi governado por um desejo lascivo, aquilo o tomou. E ele fez o que a sua própria consciência reprovava. Foi um ato deliberado de desobediência a uma violação da autoridade de Deus. Ele tem essa consciência, e ele traduz isso através dessa palavra. E a outra palavra que ele usa é iniquidade. Iniquidade é perversão, aquilo que é sujo, indigno, vergonhoso. Se formos sinceros e honestos e examinarmos o nosso coração, nós vamos ver que também há muitas perversões em nosso coração. O ciúme, a inveja, a malícia, a impureza, o mal está lá, está cá. E a terceira palavrinha que ele usou é pecado. E pecado é errar o alvo. É assegurar e confirmar e constatar e proferir que não estamos vivendo conforme deveríamos viver. Estamos fora
dos caminhos aplainados pelo Senhor. E o terceiro passo, meus irmãos e irmãs, para a restauração é confessar que tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus. O versículo 4 ele vai dizer: porque contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Veja só que ele está falando que ele pecou contra Deus somente, mas na verdade ele pecou contra Batseba, ele pecou contra Urias, ele pecou contra a sua família, ele pecou contra a sua nação, contra o seu reino, ele pecou contra os homens que foram para as batalhas. Mas ele confessa: contra ti somente pequei. Por que será que ele diz que ele pecou contra Deus? Porque, meus irmãos, toda vez que nós pecamos contra alguém, estamos cometendo pecado contra Deus, que criou esse alguém. Estamos ferindo alguém amada por Deus. Estamos nos intrometendo na criação de Deus, nos processos e na providência de Deus na vida das pessoas. Por isso que nós ofendemos a Deus quando nós pecamos contra alguém. E esse reconhecimento de que ele não apenas violou uma família, mas ele violou o Deus dessa família, ele dá nome a isto, ele reconhece isto. Davi violou sua consciência, desobedeceu a palavra, cuspiu a santidade de Deus, escarneceu do amor, pisou a graça e cuspiu na bondade de Deus. Ou seja, ele tripudiou tudo aquilo que é o seu coração, a sua mente. Veja que é um homem que é chamado como amigo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Quero dizer para você nessa manhã, meus irmãos, que não há um relacionamento ajustado, sério, íntegro com Deus, se nós não tivermos essa disposição de dar nomes ao mal que habita em nós quando nós o cometemos. Por que nós incluímos na nossa liturgia todos os nossos ajuntamentos de domingo, de manhã e à noite, isto há anos e anos, para lembrá-los, para fazer lembrá-los, para alfinetar a sua consciência que durante o dia, durante a semana, dia após dia, esse é um ato que Deus requer do seu povo que se arrependa dos seus pecados, que dê nome ao mal feito, realizado, praticado contra o semelhante, contra Deus. O quarto passo para a restauração é o reconhecimento de que não temos nenhuma desculpa e nenhum direito. Ele vai dizer no versículo 4, parte B: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi está dizendo que não tem nenhuma desculpa, nenhuma defesa, nenhum direito a que ele possa reivindicar. Ele está admitindo que o seu pecado foi resultado da sua teimosia, do seu pecado, que ele está totalmente errado, equivocado, e não tem nada a pleitear a seu favor. E aí eu quero dizer para você que enquanto a gente fica tentando justificar, juntar provas, eu quero dizer que isso não é arrependimento. Quando você começa a encontrar justificativas, não é o caminho do arrependimento. A sinceridade, a honestidade, a verdade é o que Deus busca do teu coração em tempos de arrependimento. O arrependimento é o reconhecimento de que o que você fez não merece nada senão o juízo de Deus. O publicano vai dizer, esmurrando o próprio peito: tem misericórdia de mim, pecador. Tem compaixão de mim. Sê propício a mim, pecador. E o último passo da restauração é reconhecer que a sua natureza é essencialmente má. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está dizendo que reconhece a razão de ter pecado, não é um mundo fora dele, não é a beleza do corpo de Batseba, é o seu coração sujo. Não é um mundo fora de mim, é algo dentro de mim que está corrompido. Eu faço
Não é questão apenas do que eu faço, mas de quem eu sou de verdade. O problema é muito mais sério, porque não tem a ver com as minhas ações, tem a ver com o que eu sou. Porque é de dentro de mim. Meu coração é como uma usina de pecados. Fervilham maus pensamentos na minha mente. É de dentro de mim que procedem os maus desígnios. Não é o mundo, é o meu coração. Não é simplesmente a pornografia, é o meu coração lascivo. Não é a guerra, é o meu coração perverso. Não é a injustiça social, é o meu coração avarento. E quando você percebe que esta verdade diz respeito a você, a única coisa que você pode fazer é fazer como Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que muitas vezes a tua esposa já alfinetou ao seu coração quem você é. O teu esposo já disse para você, já confrontou você de várias formas, dizendo quem você é. Presta atenção, presta atenção. Deus usa diversos modos e recursos para confrontar o mal que habita no meio do povo. Presta atenção, presta atenção. Em segundo lugar, o caminho da restauração passa por um profundo anseio pelo perdão de Deus. Se em primeiro lugar é necessário um genuíno arrependimento, reconhecimento do pecado, em segundo lugar é necessário um profundo anseio, um profundo desejo pelo perdão de Deus. É preciso ter profunda consciência do seu estado e condição. Por isso que ele vai dizer no versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi estava desesperado. Ele não podia fugir dessa situação de confronto. Ele está encurralado, preso pelas cordas do seu pecado. Davi era rico, ele era rei, ele era poderoso, ele era famoso, homem de guerra, mas nada lhe satisfazia a alma, o seu coração. Ele está quebrado, ele está aflito, ele está doente, ele está definhando, seus ossos estão secando, e seu vigor está murchando, ele está como ser humano definhando, porque ele está sendo consumido, carcomido pela sua condição, pela sua consciência e pelo seu mal. E o seu choro é abundante. A alma dele está em absoluto silêncio de luto, gritando no silêncio, porque a mão de Deus pesava sobre ele. E o que ele precisa, meu irmão? Ele precisa de paz, ele precisa de perdão. E é isso que ele busca quando ele vai ao encontro de Deus. E essa é a coisa extraordinária desta oração. Essa é a coisa extraordinária da revelação bíblica, porque nós estamos falando de um rei segundo o coração de Deus, de um rei que Deus escolheu ainda na adolescência, que o formou, que o colocou contra o rei Saul, para tirar o coração de Saul de dentro do seu coração e colocar o coração de Deus no seu coração, para que o povo tenha um rei segundo o coração de Deus. Mas agora o que ele está definhando diante do seu mal feito, diante da sua angústia, nessa contradição da santidade presente na sua consciência, mas a vileza lhe toma conta e a mão de Deus pesando sobre ele. Eu quero dizer para você que Deus faz isso mesmo. Deus faz isso mesmo. Deus não negocia o pecado na nossa vida. Deus é santo, santo, santíssimo é o nosso Deus. E essa é a coisa extraordinária da palavra de Deus, porque não poupa nem mesmo aquele que é segundo o coração de Deus, mas expõe o seu mal feito para que eu e você percebamos como devemos tratar o nosso mal diante de Deus. Ele está dizendo, Senhor, lança sobre mim, lança o teu coração sobre a minha miséria. Eu careço desesperadamente, não de justiça, mas da tua compaixão, da tua misericórdia diante do meu mal. É o que ele suplica, é o que ele pede, é o que ele anseia, percebendo da sua angústia e do seu desespero. Mas aí você pode pensar, mas eu não cometi adultério, eu não matei ninguém.
A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Você tem feito isso? Nós temos praticado isso. Então você e eu somos um pecador culpado. Não glorificar a Deus, meus irmãos, é o maior dos nossos pecados. Quando nós percebemos na nossa atitude, no nosso pensamento, na nossa ação, que Deus não está sendo glorificado na nossa vida, isto é um terrível pecado. Quando a nossa vida está em desconformidade com a palavra de Deus, nós estamos ferindo a santidade de Deus na nossa vida. Isso é negar o propósito da sua e da minha existência, que vivemos para a glória de Deus. Por isso que Daniel, capítulo 5, versículo 23, ele vai dizer: o Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Todas as nossas ações, sejam elas públicas ou particulares, é para a glória de Deus. Em segundo lugar, é preciso ter profundo desejo do perdão divino. Parte B do versículo 1, ele vai dizer: e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E aqui é uma declaração de uma consciência da sua culpa. Ele está admitindo, ele está tendo a consciência de que a culpabilidade recaiu sobre a sua consciência. E uma coisa importante: Davi não engoliu o veneno. Sabe o que é engolir veneno? É você não ir para Deus. Isto é tomar um veneno, quando você peca e você não vai para Deus. Davi não fugiu de Deus, ele correu para Deus. Ele desejava ser perdoado e purificado. E é preciso ter uma profunda consciência da nossa total impotência. Veja o versículo 16: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas dos holocaustos. Davi não pode tranquilizar a sua consciência com nenhum rito religioso para purificar, para limpar, para lavar a sua alma. Porque você sabe, como eu, que quando a consciência acorda, isto é uma coisa extraordinária. A Bíblia fala de consciência pura, ela fala de consciência calejada, ela fala que a consciência é uma buzina interna que nós temos. A consciência é onde o Espírito Santo revela para você o seu mal. Ele traz a você acerca daquilo que você praticou, que ofendeu a Deus. É na consciência humana que o Espírito de Deus age. Muitas pessoas já têm a consciência amortecida, anestesiada, calosa. Não tem mais essa sensibilidade para com a palavra de Deus. O pecador, o ímpio, o injusto, a consciência dele nem lhe acusa. A nós, sim, porque a nossa consciência deve ser pura. E quando a nossa consciência é despertada, isso é maravilhoso. É maravilhoso porque o que decorre disso é algo extraordinário. O rei é rico, ele está no trono, ele está tomando decisões, mas ele não tem paz. Ele tenta pegar no sono e o sono foge. Ele tenta fugir do seu pecado, mas todos os dias o seu pecado está diante dos seus olhos. Ele não consegue ter paz, ele não consegue dormir, ele não consegue comer, ele não consegue fazer absolutamente nada, porque ele está tomado pela sua consciência do seu mal, da sua vileza. E aí é preciso ter uma atitude nova diante de Deus. Então o que ele faz? Versículos 1 e 17, ele vai dizer: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo as multidões das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, e coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. A pessoa contra quem Davi pecou é Deus. Mas a pessoa que ele mais deseja é o próprio Deus. Que coisa maravilhosa.
ele ofende a Deus, mas ele vai para Deus. Essa relação de dependência, essa relação de quem sabe do mal feito e sabe a quem foi dirigido esse mal feito, e ele então corajosamente ele vai enfrentar o coração desse Deus que é santo, que é justo, e vai clamar por misericórdia. Isso é maravilhoso. É o que a consciência cristã nos leva a fazer. Quando Adão pecou, ele fugiu da presença de Deus. Quando Judas pecou, ele traiu a Jesus, ele abandonou a Cristo. Muitas pessoas, quando pecam, saem da igreja, param de ler a Bíblia, abandonam Deus, não fazem mais oração, fogem da presença de Deus. Quer dizer para você nessa manhã, meu irmão, se você está aqui nessa manhã me ouvindo, é porque Deus quer fazer renovações na tua mente, no teu coração. Deus quer restaurar as coisas que Ele está fazendo na tua vida. Preste atenção. Não se furte a esse ato corajosa da sua alma, do seu coração, que é passar a limpo a sua vida, o seu coração, a sua mente diante de Deus. Talvez você venha já alguns dias, e talvez alguns meses, e talvez até alguns anos, não querendo tratar aquelas questões que estão aí, carcomendo, corroendo, destruindo você por dentro, e você está fugindo desse momento importante de passar a limpo, de chorar, de extravasar o pus da alma, dizer: Deus, eu sou isso mesmo, eu sou essa tragédia de humano, eu sou o que sou, Deus, mas eu o amo. Meus irmãos, precisamos ter essa honestidade da parte de Deus. Ele quer aquele a quem ele ofendeu. Ele sabe que Deus é benigno, é misericordioso, é perdoador. Davi sabe que Deus não rejeita aquele que tem o coração quebrantado, o espírito compungido, aquele que está dilacerado, arrebentado por dentro. A este, Davi sabe que Deus não rejeita, por isso que ele é amigo de Deus. Ele sabe quem é Deus. Você tem sabido disto? Você sabe o amor profundo que Deus tem pela tua vida? Tem considerado isso? Nós devemos saber muito mais, porque hoje nós vamos celebrar a mesa do Senhor. E a cruz foi onde Jesus morreu pelos seus e pelos meus pecados. Quando nós voltamos para os pés da cruz, quando nós corajosamente voltamos-nos arrependidos, quebrantados, com a nossa consciência pesada, e nós derramamos a nossa alma perante a cruz é para nós uma fonte de cura, uma fonte de restauração. Ela é o bálsamo para a nossa alma. Ela nos traz perdão e paz. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. O homem que não percebe que precisa do perdão de Deus, tal homem não é cristão. Pense sobre isso. Em terceiro lugar, o caminho da restauração acontece quando o pecador descobre a maior necessidade do pecador arrependido e perdoado. Qual é? Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu quero dizer para você nessa manhã, há uma necessidade de um novo coração. Há uma necessidade de mudança de coração. Esse é o nosso real problema. O nosso coração está errado. Você precisa não apenas de mais conhecimento. Não é necessário acrescentar algo ao que você já possui, ao que você já tem. Você precisa de um coração novo. Você não pode corrigir a si próprio. Você não tem poder para mudar a si próprio. Você não deve nem considerar melhor do que Davi. Você não deve se avaliar comparando-se
com a esposa, com o esposo, com o cônjuge, com o filho, com ninguém. Ô meu irmão, o problema não são as pessoas, o problema não é o que está fora, o problema é o coração. Nessa manhã, eu quero concluir a minha fala dizendo para você: eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Verdade no íntimo. Se há algo com o qual Deus quer trabalhar na tua vida, no teu interior, é com aquilo que você é. É com aquilo que você é, não o que você faz. Não é subproduto, é com você, é com o seu coração, é com a sua vida. Uma pessoa, Moody vai dizer que uma pessoa nas mãos de Deus é um gigante na terra. Um homem ajoelhado diante de Deus é um gigante diante dos homens. A igreja precisa de homens e mulheres agigantados diante dos homens, que não deve nada ao diabo, que não deve nenhum acordo, ajuste com as pessoas, que tem a sua vida integrada, ajustada pela graça, pelo perdão, pelo poder salvador e de perdão que emana da cruz. Este que se diz justo, e é justo porque ele é sincero diante de Deus, e trata-se dia a dia diante do glorioso, eterno Deus da sua alma e da sua vida. Oh, meu irmão, estamos em Quaresma. Estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor. E é a maior festa da cristandade. E nós vamos aqui fazer uma atividade muito intensa. E você já tem aí o nosso convite. Eu quero que você convide muita gente, porque nós queremos, de fato, anunciar o que esta igreja tem como propósito. Que quem salva, quem perdoa, é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Mas essa pregação precisa acontecer a partir de você. A partir desse confronto pessoal com o seu mal, traduzindo isso em graça perdoadora na tua vida. Que Deus te abençoe. Que a tua esposa, que o teu esposo, que os teus filhos, que os teus pais tenham em você um coração puro, um coração santificado, um coração renovado, um coração santo, tocado pela graça de Deus, perdoado, tratado, restaurado para a glória de Deus.